Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Eu quero falar com vocês hoje a respeito de um pensamento que Deus tem colocado no meu coração, a respeito de uma conduta que eu tenho observado nas pessoas, de algumas coisas que Deus já tratou o meu coração e tem tratado o meu coração, e eu queria trazer essa reflexão. Talvez não sirva para todo mundo, talvez não fale com você, talvez isso nem vai mexer com o seu coração, tá? Mas enfim, Deus colocou o meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar em primeiro lugar a respeito da pessoa levantar a mão, da pessoa escolher Cristo, da pessoa aceitar o caminho, aceitar o único caminho, A primeira morte que nós temos na nossa vida é o do eu, É das nossas escolhas. Quando você aceita Jesus como seu Senhor, isso se chama arrependimento, Você se arrepende das velhas obras, daquela conduta, daquele estilo de vida que você tinha e opta agora por um novo caminho, um novo estilo de vida. E esse caminho se chama Jesus Cristo. E aí agora você escolhe sair do local que você está, Eu até ouvi um pastor, nesse processo que Deus está trabalhando no meu coração. Deus trouxe várias pregações ao meu coração, eu ouvi, e eu ouvi uma frase de um pastor que eu achei muito legal. Ele disse assim: o arrependimento te tira do mundo, a santificação tira o mundo de dentro de você, O que é a santificação? Santificação é separação para o Senhor. É quando você opta escolher estar com o Senhor, se separar para o Senhor, se guardar para o Senhor. É algo intrínseco, é algo interno, Então, Deus tirou o povo do Egito de uma forma externa, mas o Egito não saiu do povo, E aí você vai observar que a mulher de Ló, ela estava sendo salva, mas ela estava olhando para trás. Esteticamente, externamente, ela estava livre, porque ela já tinha saído daquele local onde estava sendo destruído, local de destruição, mas o seu coração internamente estava corrompido e destruído. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, Alguns chamam de orgulho, Eu também trabalho muito com essa palavra, que é o orgulho do homem, a independência do homem, Eu trabalho muito com a questão da libertação de alma, a libertação de princípios, da psique, E nesse processo também eu recebi algumas mensagens, algumas pregações de alguns amigos, mandando pregações de coaches, de pessoas que trabalham e motivam: você vai dar certo, você é o melhor, você não sei o quê. E é verdade, a gente é o melhor de Deus, Nós somos o melhor quando estamos em Deus. E o problema é que nós sozinhos não somos os melhores, Podemos até ser o melhor aos padrões do mundo. Por isso que quando eu aceito a Cristo, eu preciso passar por um processo de regeneração de mente, de alma, Não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado o vosso entendimento. Nós estamos inseridos dentro dessa cultura, mas nós não podemos ser conduzidos por essa cultura, E eu tenho observado na minha caminhada que muitos ministros, muitos crentes, muitas pessoas que estão professando a fé, elas estão debaixo de um princípio errado, um princípio de competição, um princípio de status, um princípio de eu sou, eu consegui, eu alcancei, Quando Cristo disse, ele usa uma parábola que eu acho muito interessante. Ele diz assim: quando você chegar num lugar, numa festa, não busque um lugar de honra, não busque ser honrado, porque pode ser que lá tenha alguém que é maior do que você, e você vai ter que deixar o lugar para que essa outra pessoa sente. Na verdade, o que Jesus está dizendo: nunca se enxergue maior do que você é. E eu tenho observado que dentro das igrejas as pessoas querem ser servidas, querem ser aplaudidas, querem ter nome, Enquanto você quiser ter nome, você vai ficar sempre por baixo, porque existe um nome que está acima de todo nome, e esse nome foi dado a Cristo, não foi dado a você, não foi dado a mim, foi dado ao Senhor Jesus Cristo, Nós somos alguma coisa porque estamos inseridos nele, estamos escondidos debaixo desse sangue, Porque lançamos debaixo do que ele fez. O que satisfez Deus, na verdade, não foi a nossa obra,
não foi a nossa justiça, não foi a nossa bondade, não foi nem o fato de nós termos escolhido. O que satisfez Cristo foi a obra perfeita de Cristo, né? O que satisfez Deus foi a obra perfeita de Cristo. O que satisfez Deus foi o projeto de Deus para a humanidade, né? Eu também ouvi uma outra frase que eu gostei muito, né? E ela dizia assim: o que vai fazer o homem ir para o inferno não é o pecado, mas é o homem recusar o perdão. Cara, fez muito sentido. Isso literalmente é a graça, né? E eu sempre digo que a lei ela foi imputada. João capítulo 1, né, diz que a lei veio por Moisés e foi imputada, foi imposta. Mas a graça, ela veio por Cristo. A graça e a verdade, ela vieram por Cristo. É uma escolha, né? Labano, pegue o quanto você quiser. Pegue o quanto você quiser. É uma escolha. É uma escolha de você receber o perdão. É uma escolha de você olhar para Deus e ver que Ele é bom. Olhar para Deus e achar nele bondade. E normalmente a gente procura o estereótipo, procura o externo. E nós temos uma grande limitação ao olhar para Deus, porque nós não conseguimos contemplar Deus pelo fato de que não conseguimos enxergar. Ele é um espírito, né? E aí é onde entra a fé, aonde entra a fé na palavra, a fé naquilo que Ele falou, a fé naquilo que Ele é. Quando eu verdadeiramente creio que Ele é, essa verdade começa a trabalhar dentro do meu coração. Quando eu creio que Ele é bom, eu começo a buscar a bondade e esperar na bondade, porque os que esperam no Senhor, né, são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. E muitas vezes nós estamos esperando na nossa força. Maldito o homem que confia no homem, que do seu braço faz a sua força. Então, irmãos, eu quero falar com vocês a respeito disso. Essa tarde é uma tarde de você fazer algumas reflexões. Por que você está indo à igreja? Você está indo à igreja porque você largou tudo, como os apóstolos, né? Os apóstolos largaram tudo. Mas você vê o caso de Pedro, por exemplo. Ele teve um lugar para voltar. Você ainda tem um lugar para voltar? Se não der certo no cristianismo, você ainda tem algo? Você ainda tem uma escolha? Quantas vezes eu fiz uma oração pedindo provisão de Deus e eu dizia: bom, se Deus não me der, eu tiro um empréstimo. E qual foi a minha provisão? Foi a minha força. Se Deus não me der, eu pego emprestado com alguém. E aí a gente vai criando atalhos, né? Não, se Deus não me curar, eu vou tomar um remédio, porque é mais fácil. Deus é infiel, né? Afinal de contas, fica parecendo que Deus é infiel. Irmãos, entenda, muitas coisas funcionam. Você trabalhar, você tem salário, né? Normal. As leis e os princípios do mundo também têm resultado, mas o que verdadeiramente liberta são as leis de Deus. E ela tira a tua mentalidade de escravo, ela tira a tua mentalidade egoísta, ela tira a tua mentalidade de querer salário, de querer buscar um resultado, de querer buscar uma provisão, como se o objetivo fosse a provisão. Aí você começa a dizimar, porque você agora não quer mais que o diabo te toque. Então o teu resultado de dizimar não é porque você confia em Deus e está grato com o que Deus está fazendo, é porque você tem medo que o diabo roube as suas finanças. Você vai à igreja não porque você ama Deus, mas afinal de contas, né, é bonito ir à igreja, é necessário, é cultural. Eu posso até passar uma imagem de santo, né? A Bíblia diz que nos finais dos tempos, né, viriam falsos mestres com sofismas, com aparência do bem, ensinando coisas que parecem legal, que parecem bonzinho, mas não mudam ninguém. O que verdadeiramente vai te mudar é quando você opta pelo caminho de Cristo, né? Eles eram chamados os do caminho, aleluia, né? Porque eles estavam naquele caminho que o mundo não queria estar. Eles eram conhecidos como aqueles que andavam diferente da cultura da época, né? Hoje nós estamos tão parecidos com o mundo, né? Antigamente as pessoas tinham vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Porque todo mundo sabia que ela era crente. Mas hoje a gente está tão comum, né? Hoje tantos dizem que são, né? Antigamente, para ser crente, a mulher tinha que ter aquele cabelão, aquele vestidão. Mas hoje as roupas também estão tão iguais, né? Estamos tão inseridos, né, nesse contexto. E aí a pergunta que eu faço para você:
O fato é o externo? Não. O externo é como eu falei. O externo é Deus te tirando do mundo. Mas precisa passar por um segundo processo. Deus precisa tirar o mundo de dentro de você. E é esse processo que normalmente dói e muda. Dói muito a gente. Porque é o processo que você precisa aprender a confiar em Deus. O apóstolo Pedro, ele seguia Jesus Cristo, mas ele não confiava em Cristo. Ele não confiava. Várias vezes você vai observar que se é tu mesmo, se é não sei o quê, então ele não conhecia a voz de Cristo, né? Quando ele se deparou com Cristo morrendo, aquilo não condizia com o que tinha dentro do coração dele de um rei. O meu rei não vai morrer assim, né? E ele julgou aquela situação de acordo com o que estava dentro dele, de acordo com os princípios que estavam dentro dele. E muitas vezes nós também julgamos as situações de acordo com o que está dentro do nosso coração, quando na verdade nós deveríamos ser julgados, né? Ou julgar de acordo com aquilo que está dentro do coração de Deus. Porque o que verdadeiramente importa é o que está dentro do coração de Deus, irmão, não o que está dentro do nosso coração, porque Ele é a verdade, Ele é a própria sabedoria, Ele é o próprio conhecimento, Ele sabe realmente o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Nós vemos pessoas indo buscar a impartição, e eu acredito, irmão, na impartição, eu acredito na transferência de dons, né? Mas aí eu fico vendo pessoas na vitrine do Facebook, na vitrine do YouTube, né, dizendo que receberam a impartição de João, de Beltrano, de fulano. Eu não vou nem citar nomes, porque às vezes as pessoas carregam para ela e levam para elas como se a gente estivesse falando mal delas. Isso também é orgulho, mas enfim, né? Eu não estou aqui para dar recado para ninguém. A Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor. Então é uma reflexão que você tem que se colocar diante do espelho do Senhor, porque se você não estiver refletindo o Senhor, você está refletindo você. E se você está refletindo você está morto, separado de Deus, destituído da glória de Deus, porque a carne só produz o que não presta, tá? Para a carne produzir algo que é bom, ela tem que produzir pelo fruto do Espírito. Aleluia. Mas enfim, pessoas que estão buscando impartição, transferência de dons, estar com homens, né, com príncipes de Deus, para fazer fama, para dizer eu recebi algo de fulano, eu recebi algo de Beltrano, eu carrego a unção de não sei o quê, quando o fato é que verdadeiramente isso nada importa. O que adianta nós termos os melhores dons, as melhores coisas, se as pessoas ainda continuam indo para o inferno? A igreja está cheia de gente presa, não é o mundo, eu estou falando da igreja, porque elas ainda estão presas no seu coração. Quando Jesus disse que ele foi ungido para libertar os cativos, ele não estava falando de pessoas presas fisicamente, mas ele estava falando de pessoas presas no seu interior, presas no seu coração, presas debaixo de mentiras de Satanás. Ele é o pai da mentira porque ele ensina coisas que são mentirosas. Mas se a gente não levar de verdade, o fato é a verdade de Deus para as pessoas, elas nunca vão ser libertas. Se elas não tiverem que largar tudo por amor a Ele, elas nunca vão ser dignas de receber o que Ele está dando. Se verdadeiramente nós colocarmos Cristo no devido lugar que Ele tem, de primazia, de excelência, de a única coisa que vale a pena, de caminho, aí a nossa vida vai ser mudada. Mas levantamos a mão, e Ele não é o nosso caminho, Ele não é tudo aquilo que importa. E se Ele não ocupar esse lugar da nossa vida, não vale a pena. É uma enganação. É uma enganação. Eu ouvi um outro pastor dizendo assim, que quando eu aceito a Jesus e eu estou usando atributos do mundo para fazer a obra de Deus, eu ganho dois inimigos. Eu ganho o diabo como inimigo e eu ganho Deus como inimigo, porque Deus não dá a glória dele a outro senão a Ele. Então o fazer e o efetuar é de Deus, sempre foi de Deus. Você vai ver que nós podemos cavar a terra, nós podemos lançar a semente, né? Mas quem dá o crescimento é Deus, irmão. Mas até a semente, para ela brotar, ela tem que estar morta. Ela não pode ter interferência, ela não pode ter algo dentro dela, ou seja, a semente não pode ser lançada com uma segunda intenção. Você não lança a semente para dizer para as pessoas, olha como eu falo bonito, olha como eu prego bonito, olha como eu me visto bonito, olha como eu sou homem de Deus. Não existe isso, irmão. Existe uma coisa, se tudo que eu tenho que me gloriar, que eu me gloriei no Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, né, que
ele tinha muito no que se vangloriar, mas até aquilo que ele tinha que se vangloriar, até aquilo que ele tinha que se gloriar, já não fazia mais sentido, porque aquilo que era bom para ele se tornou ruim. Ele teve que largar a sua posição, ele teve que largar a sua cultura, ele teve que largar o que ele acreditava, ele teve que largar a sua posição de fariseu dos fariseus, né? Ele teve que largar o seu legado familiar, né? Geracional. Várias pessoas, né? Eram fariseus, várias pessoas eram seguidores, né? Por amor a Cristo. Ele teve que ter um encontro com Cristo. E nós também precisamos ter esse encontro com Cristo. Não adianta você ficar se enganando. Se você não deixar Cristo mudar você, não tem jeito. Você pode até ter saído do Egito, mas você pode ter carregado o Egito dentro de você. E isso é terrível. Não viva uma vida dubiando em dois caminhos. Como diz o profeta, até quando andarão dubiando em dois caminhos? Escolha o caminho, escolha verdadeiramente Cristo. E não importa o que a Escritura diga a respeito de Cristo e a respeito de você, se ela disse é verdade, e você precisa seguir isso. Ainda é verdadeiro largar a família por amor a Cristo, ainda é verdadeiro largar os dinheiros e as riquezas por amor a Cristo, ainda é verdadeiro sofrer por Cristo, ainda é verdadeiro, porque esse é o processo de santificação. Ainda é verdadeiro jejuar para Cristo, ainda é verdadeiro orar para Cristo, porque isso é processo de santificação. É isso que tira o mundo de dentro de você. Cuidado, você pode ter saído do mundo, mas está carregando o mundo dentro de você, e isso também é cultura babilônica. Cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Não sou eu aqui que vou te julgar. Como mesmo eu disse, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados por ninguém. É você mesmo, debaixo do Espírito de Deus, que vai se julgar. Se você entrar num processo de quebrantamento e súplica diante de Deus, né? Reconhecendo a tua vida, reconhecendo os teus atos, pedindo para o Espírito Santo te mostrar, ele vai mostrar o que você precisa mudar. Ele vai te trazer a luz. A luz é esclarecer, trazer a luz é esclarecer. Jesus foi chamado de a luz para os mundos, e nós também fomos enviados como luz para os mundos. Então nós estamos esclarecendo o que as pessoas precisam mudar, mas nós também precisamos deixar Cristo esclarecer o que verdadeiramente nós somos e como agimos. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde. Quero dizer de verdade que eu quero ver pessoas verdadeiramente influenciando ambientes, influenciando locais, né? Eu lembro da época em que a gente ia expulsar um demônio e o demônio dizia, seu fanático, né? Hoje não, hoje somos comuns. Deus abençoe, tenha uma ótima tarde.